Nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo a doutora Ana Antunes, ela que é especialista na área do direito imobiliário. Nosso assunto de hoje é o planejamento sucessório. Doutora Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fábio. Para a gente começar então o nosso bate-papo, doutora Ana, que é uma área do direito pouca explorada, principalmente aqui na cidade de Itaúna, o que seria o planejamento sucessório? Sim, então, o planejamento sucessório nada mais é que um conjunto de medidas que a pessoa pode adotar para que seus bens sejam devidamente partilhados conforme a sua vontade após a sua morte. Esse planejamento é muito bom porque evita uma série de discussões, litígios entre os herdeiros após o falecimento. Doutora Ana, tem muitas pessoas que têm aquela dúvida, né? O que seria um testamento, uma doação ou inventário? Porque você tocou no assunto de passar os bens para outras pessoas, né? Fazer a transferência dos bens. Mas existe essa diferença, né? Do tratamento, da doação e do inventário. Existe, Fábio. Esses três institutos, né, são as modalidades mais usuais para o planejamento sucessório que falamos anteriormente. O testamento é aquele documento que a gente faz para dispor os bens da forma que a gente quiser, para quem a gente quiser. A gente pode, inclusive, falar como a gente quer que seja feito até o nosso velório, doações para instituições de caridade. Ou seja, você vai delimitar o que vai ser feito com o seu patrimônio após a sua morte. A doação já é um documento que você vai fazer em vida. E em vida você vai transferir o seu patrimônio. E no caso do inventário? O inventário, isso. Certo. O inventário é aquele documento feito após o falecimento, ou seja, para transferir o patrimônio dos bens da pessoa que faleceu para seus herdeiros. No caso do inventário, doutora Ana, para a gente deixar bem claro aqui para os nossos telespectadores, ele é feito no caso daquela pessoa que não fez o testamento, ou mesmo fazendo o testamento tem que fazer um inventário? Mesmo fazendo o testamento tem que fazer um inventário. Porém, o inventário vai ser feito da forma que você deixou no testamento. Então, para deixar claro, mesmo fazendo testamento, tem que fazer o inventário, porque é uma dúvida recorrente. Muito recorrente. Todo mundo tem dúvida quanto a isso. Porque o testamento nada mais é do que a sua disposição de vontade. Agora, se você não deixar nenhuma disposição de vontade, o inventário vai ser feito da forma legal, com a divisão em lei. Agora, doutora Ana, tem uma dúvida muito recorrente. Vamos supor que meu pai quer doar a casa, mas eu tenho mais 3 irmãos. Ele pode doar a casa só para mim e deixar meus irmãos sem nada ou não? Bom, Fábio, a pessoa ela pode doar o seu patrimônio se ela tiver em plenas capacidades mentais, certo? Porém, o seu pai tem que reservar 50% dessa casa para os herdeiros necessários. Ou seja, ele pode doar a casa para você, mas somente 50%. A totalidade não tem como, não é previsto em lei? Não é previsto em lei, até mesmo para que os herdeiros necessários não sejam prejudicados. Agora eu vou fazer uma pergunta também que é a dúvida de muitos pais que têm filhos únicos. A pessoa tem um filho e quer deixar um testamento. Ele pode elencar ali algumas cláusulas delimitando o que vai ser feito com aqueles bens? Sim. Mesmo que o filho seja único, o pai pode fazer o testamento delimitando como aquele filho vai usar o seu patrimônio, como ele vai vender, o que ele pode fazer. Você pode estipular até um prazo para que ele possa vender. Por exemplo, em 10 anos ele não vai vender esse patrimônio. Pode ser feito normalmente, sem problema nenhum. Agora, doutora Ana, com qual idade que se pode fazer o testamento? Ou com qualquer idade já pode deixar ali delimitado a doação ou até mesmo para quem vai aqueles bens? Sim, a partir dos 16 anos, né? Qualquer pessoa pode fazer o testamento desde que haja capacidade mental. Então, uma pessoa de 16 até uma pessoa de 90 anos pode fazer sem problema, desde que ela esteja em gozo pleno das suas capacidades mentais. Vou trazer também um caso aqui muito recorrente que a gente ouve muito falar, até assiste, né? Trazido para a gente muitas vezes pelos telespectadores, pelos seguidores das redes sociais, que é a questão de uma pessoa que deixa um testamento e os outros familiares entram, né, na justiça contra aquela pessoa que recebeu, vamos supor, 50% de toda a doação. Depois que é feito esse testamento, é possível recorrer à justiça sobre aquilo que eu deixei ali registrado ou não? Bom,
se o testamento foi feito de uma forma eficaz, legal, a pessoa estando em sua plena capacidade mental, mesmo que a pessoa vá recorrer deste testamento, é muito difícil reverter. O testamento só vai ser revertido, anulado, cancelado, se houver um indício, uma prova que ele foi feito de forma fraudulenta. Então é muito difícil de conseguir reverter aquilo que foi deixado ali explícito, que seja feito com os bens de uma determinada pessoa. Sim, a justiça, as leis, elas deixaram que a disposição de última vontade da pessoa seja respeitada, né? Você trabalhou uma vida inteira, conquistou o seu patrimônio, nada mais justo que você venha deixar a sua vontade para depois de sua morte. Vamos trazer mais um caso aqui, doutora Ana. Minha esposa faleceu, nós temos um filho, dúvida de telespectadora, moramos de aluguel, não temos bens, mas ela tem dinheiro guardado no banco. É preciso mesmo assim, não tendo bens, tendo só o dinheiro no banco, fazer inventário? Sim, é preciso fazer o inventário porque, mesmo que ela tenha só ativos financeiros, não tenha bens móveis e imóveis, para fazer a transferência desses ativos e a divisão, tem que ser feito por inventário. Então, vai ser feito o inventário desse valor deixado no banco. Doutora Ana, quais os custos, então, para fazer um inventário, um testamento ou uma doação? Certo, Fábio. Os custos vão depender da complexidade do caso e do valor do patrimônio, certo? Mas eu vou delimitar os gastos que vocês podem vir a ter. O testamento, por exemplo, você vai ter os gastos com honorário advocatício, né? E com os emolumentos do cartório. Na doação, além desses valores que eu já falei, você vai ter que recolher o ITCMD, que é um imposto para a Receita Estadual para fazer essa transferência de bens. E no inventário, a mesma situação. Agora, você que está nos assistindo, que tem que fazer um inventário, quer fazer um testamento, você que ainda está bem, mas quer deixar tudo registrado, ou quer fazer uma doação, tem que procurar uma advogada especialista no direito imobiliário para não ter problemas aí no percurso, de fazer esses trâmites. Por isso eu indico para você a doutora Ana Antunes, está aparecendo aí na sua tela agora o endereço, o telefone para você fazer contato com ela. Doutora, só para a gente deixar o nosso telespectador bem situado. Qual o seu telefone, o WhatsApp e também a sua rede social? Bom, Fábio, meu telefone é o 379-9944-1975. O endereço do nosso escritório é na Praça Doutor Augusto Gonçalves, 304, sala 6, bem no centro aqui da cidade, certo? E a rede social é anarrabelo.adv. Qualquer dúvida,